Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez nos colocamos diante de Deus para considerar a importância dos exercícios quaresmais para a nossa vida, não apenas neste mundo, mas sobretudo a vida eterna. Nós podemos tratar a Quaresma como um grande retiro. E da minha parte, como sacerdote, eu estou tratando com vocês como se eu pudesse dar uma direção espiritual coletiva e assim poder orientar as almas de cada um de vocês para a meta, para o destino, como alguém que chega e diz: olha, o nosso caminho é lá. Não perde tempo aqui com o caminho em si. Às vezes nós somos assim. Nós pegamos o trem desta vida e, ao invés de nós nos dirigirmos para a meta, nós nos agarramos ao trem em si. E começamos a curtir o trem, a gozar do trem, a ficar encantados com as satisfações que o trem tem em si. Mas isso não é racional, não é lógico. O trem nos leva para um destino. E esta vida é passageira, é curta, e ela nos leva para um destino que é a vida eterna. Portanto, a coisa mais importante é nós nos encaminharmos para este fim último. É irmos na direção dessa meta. E é nesse sentido que nós estamos meditando durante esses 40 dias da Quaresma sobre para onde nós estamos indo e percebermos a seriedade desse nosso grande, imenso trajeto que diante da vida eterna é curto, não é quase nada, mas que por isso tem tanta importância. Ora, vamos considerar um instante o quanto o Senhor padeceu por nós para que nós pudéssemos ser salvos. Ontem víamos que Ele criou tantos bens, para que nós nos salvássemos, Ele criou uma imensa multidão de criaturas e fez esforços magníficos para que nós pudéssemos ir ao céu, de tal modo que não nos falta nada. Tudo que nós precisamos para nos salvar já está aí. Mas Ele também já nos deu, que é a capacidade de orar, de pedir a Ele a graça superabundante para que nós possamos nos salvar e salvar inclusive os outros através do nosso apostolado. Mas Ele não se contentou apenas com isso. Para nos mostrar o quanto é importante a nossa salvação, Ele quis comprá-la a todo preço. E não apenas Ele nos deu tantas coisas, mas Ele empregou nisso as suas dores. A que ponto Ele chegou só para nos salvar? Ele, abraçando uma vida de sofrimento e abraçando as terríveis dores da paixão, de certo modo Ele nos mostrou que Ele prefere a nossa salvação ao seu próprio bem-estar.
Meu Deus, que coisa tremenda essa. Deus trocou o seu próprio bem-estar, ele que é santíssimo, ele que é puríssimo, ele que é cheio de graça, ele que não tem sombra de variação, ele que é um fogo devorador, ele que é a própria santidade, a própria bondade, a própria justiça, ele, Deus, preferiu o nosso bem, preferiu o meu bem, preferiu a minha salvação, preferiu a tua salvação do que o bem-estar dele. Ou seja, ele nos colocou antes de si, em certo sentido. Ou, para dizer com mais precisão, ele colocou o amor que ele tem por nós, os perdidos, os pecadores, os imundos, em primeiro lugar, para que, por amor dele, a salvação fosse uma obra completa, a sua criação não fosse perdida, não fosse pervertida. E por isso, ele que poderia evitar qualquer mal para a sua divina pessoa, inclusive ele não merecia sofrer nenhum mal, pelo contrário, ele abraça as dores, as penas, de tal modo que, como ele não podia padecer pela sua divindade, porque Deus é impassível em si mesmo, ele inventou unir a humanidade santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo, de tal modo a sua divindade, a divindade da segunda pessoa da Santíssima Trindade, justamente para que pudesse padecer através da humanidade santíssima de Cristo com tamanho excesso que o profeta Isaías, não tendo o que dizer dele, chamou-o de virum dolorum et scientiam infirmitatem, homem das dores que sabe o que é sofrer. Ou seja, Cristo padeceu todos os tormentos da sua humanidade santíssima, unida de maneira indissolúvel à sua divindade pela nossa salvação. Ele sofreu ininterruptamente desde o instante em que ele foi concebido no ventre imaculado da Santíssima Virgem Maria, só para nos salvar, só para te salvar, só para me salvar. Ele padeceu. Ele padeceu nos bens externos. Ele nasceu pobre, ele viveu pobre e ele morreu pobre. O dono do universo não tinha um lugar para nascer. Ele sofreu padecendo as dores da honra. O próprio Deus Santíssimo foi maltratado, xingado, foi caluniado. Ele passou essa vida inteira desde quando era criança. Imaginem que mal tinha ele nascido. Herodes, o rei, começou a persegui-lo a um bebê. E eles tiveram que fugir para o Egito. E voltando do Egito, foram para Nazaré viver uma vida de trabalho, pobre. Nosso Senhor aceitou isso tudo. Ele que merecia todas as homenagens, ele que merecia todos os aplausos, ele aceitou. E quando começa o seu ministério público, começam também as acusações, as invejas, as perseguições, os ódios, até dos seus próprios compatriotas que já queriam matá-lo logo no início do seu ministério. Que vida toda cheia de abatimentos, que vida toda cheia de desprezos.
Uma vida que terminou com a morte mais vergonhosa que poderia existir. Que morte poderia ser mais afrontosa para um Deus encarnado? Ser torturado já por ter uma vida desrespeitada, cuspido, submetido a um julgamento ilegítimo, maltratado, tendo passado a noite inteira numa prisão debaixo da terra, sem comer, sem beber, descalço, tratado como o pior dos bandidos, e que depois de ser julgado, foi levado como um bicho para ser torturado. Ele sofreu no seu corpo os sofrimentos mais extremos. Deus inventou a humanidade santíssima de Jesus Cristo para poder padecer no corpo estes sofrimentos tão extremos, tão terríveis, tão abismais. Nós não conseguimos imaginar o que sejam os sofrimentos do Senhor. É impossível. Ele tolerou essas dores, as dores mais incompreensíveis. Nós não aguentamos uma dor de cabeça. Precisamos tomar um remédio, aquilo nos tortura. Mas o Verbo de Deus feito homem sofreu no seu corpo inteiro as dores mais dilacerantes, sem abrir a boca, sem reclamar. Mas o seu corpo não era como o nosso. Era a obra-prima de Deus Pai. Imagine a delicadeza dos membros divinos de Jesus Cristo, ao lado da crueldade absurda dos seus torturadores. Mas todo o sofrimento físico dele não se compara ao sofrimento íntimo, ao sofrimento psíquico, ao sofrimento da alma. Quanta tristeza, quanta angústia, quanto abatimento. A agonia que nosso Senhor sofreu seria suficiente para lhe dar a morte. Porque a sua angústia dilatou de tal modo as veias do seu corpo, todas as veias do seu corpo, que a terra ficou ensopada pelo seu sangue no Horto das Oliveiras. Como é triste pensar no sofrimento que o inocentíssimo Jesus padeceu. Ele se fez como que um oceano de dores, um oceano de penas, de abatimentos e tristezas, só para apagar as chamas que impediriam as nossas almas de subir para o céu. Se ele tivesse comprado a nossa salvação com uma vida cheia de delícias, de prazeres, isso já nos bastaria para reconhecer a importância que tem a nossa salvação. Que um Deus tivesse descido do céu e se feito homem para nos salvar com uma vida de alegrias, isso deveria em si mesmo nos comover. Agora, como é que nós vamos nos desculpar? Se nós não quisermos conhecer a nossa preciosa salvação que foi comprada pelo Senhor com tantos vexames, com tantos padecimentos, com tantas dores.
Ele foi o homem das dores que viveu uma vida toda ameaçada, cheia de humilhações, cheia dos tormentos que nenhuma outra criatura pôde sequer imaginar, porque se nós pudéssemos imaginar os tormentos da alma de Cristo e tudo aquilo que ele padeceu, nós morreríamos. Não há mente capaz de suportar aquilo. Agora, se a nossa salvação fosse assim de tão pouca importância, será que ele, que é a sabedoria eterna, teria escolhido meios tão extraordinários para nos tirar do inferno? O que ele poderia ter feito mais para nos conquistar? O que ele poderia ter feito? Mesmo que ele tivesse que salvar a sua própria divindade, digamos assim, para dar a elas a mais maravilhosa das vidas possíveis, o que ele poderia ter feito? Agora, quão monstruoso é o cristão que não tem coragem de pegar uma quaresma como essa e levar a sério a sua salvação e ver, meu Deus, o Senhor chegou a esses extremos, por que eu sou tão negligente? O que eu vou dizer diante do teu tribunal? Diante de tudo que Cristo fez por nós, se nós não tivermos horror pela nossa negligência, o dia que nós estivermos diante do tribunal de Cristo, em que a gente vai ver as coisas como elas são, então nós vamos perceber o quanto nós perdemos a nossa vida, as chances que Deus nos deu, as graças que Ele nos concedeu. Meu Deus, eu não quero mais ser negligente. Meu Deus, eu quero vencer as minhas repugnâncias. Eu quero vencer todo tipo de aversão que eu tenho à solidão. E eu quero estar só contigo no quarto. Eu quero pensar nestas coisas e eu quero resolver-me por me salvar. Eu preciso tratar o Senhor com a máxima importância por tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Eu preciso ser responsável com a minha salvação. Eu sei que minha salvação é incerta. Eu ainda posso me perder, eu posso me condenar por minha culpa. Como eu serei aqui, nestes dias que me restam nessa vida, assim, tão leviano? Não posso. Eu tenho que me empenhar, porque a perda da minha salvação é o bem irreparável por excelência. Ó Deus, dai-me a graça de empenhar-me na minha salvação, pela intercessão de Maria Santíssima, que tanto sofreu com o seu divino Filho por mim. Ó Deus, concede-me a graça de empenhar-me verdadeiramente numa vida de oração e sacrifício até o dia da minha morte. Eu não posso mais brincar com esta coisa que é a mais séria de todas. De hoje em diante eu não quero mais olhar a não ser para a cruz e para aquilo que o Senhor fez por mim para me levar para o céu. Maria Santíssima, minha mãe, eu não quero mais pecar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos damos graças, Deus onipotente,
por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém.